E sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição aqui do programa Destec, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E hoje continuaremos nossa série sobre tecnologia, falando para vocês sobre os metadados, ou seja, os dados dos dados. Mas o que seria isso então? Fique ligado que nós vamos explicar agora e é isso aí, vamos começar. É sabido que o prefixo meta vem do grego e significa além de. Sendo assim, os metadados são informações que são acrescidas às informações, ou seja, são dados sobre os dados que revelam algumas informações, algumas características e facilita a organização, facilita para que organizamos corretamente todos esses dados dentro dos bancos de dados e tudo mais. E esse processo de arquitetura e gestão de dados é bem antigo. Os antigos sumérios já faziam isso, porém de uma forma bem primitiva. Eles conseguiam catalogar e organizar os dados, pois eles tinham placas de argila e dependendo do que tinha naquela placa, qual informação estava contida, elas eram marcadas com fitas diferentes, fitas diferenciadas, e elas eram empilhadas. Cada pilha tinha um tema e tinham inscrições ao lado que localizavam os assuntos e as temáticas de cada uma das tábuas. E assim eles conseguiam fazer o catálogo, catalogar as tábuas para conseguir acessar mais rapidamente as informações. Então eram dados sobre os dados, a cor das fitas, as inscrições eram dados acerca de quais informações tinham lá. Então eram metadados, porém bem precários e primitivos. Afinal, nós temos dois tipos de metadados, aqueles que estão no próprio arquivo, como por exemplo um cabeçalho, ou aquele metadado que está dentro do servidor, dentro dos bancos de dados que transmitem alguma informação organizacional. Por exemplo, quando você faz um site, existem coisas que nós não vemos, mas que são extremamente importantes. Quando você faz um site e apresenta para o cliente, ele é bem visual, o cliente aprova o diagrama, o layout e tudo mais, né? As imagens, as fotos. Porém, tem uma parte que você não enxerga no site em si, mas que está por trás, que são metadados sobre o site, eles são extremamente importantes. Por exemplo, informar o Google sobre o que é seu site, qual que é o tema principal dele, sobre o que ele fala, qual o título, qual que é a descrição desse site. Quando você faz uma busca lá no Google, você encontra lá, procura um tema e você tem um título do site e você tem 2 a 3 linhas informando uma pequena descrição acerca daquele site. Essas coisas muitas vezes não estão no site, você não enxerga nele, mas enxerga no Google e o Google indexa essas informações. Então esses dados, o título e a breve descrição do site, a gente pode falar que é um metadado. Está na programação, porém você não enxerga no site em si, mas é tão importante quanto o layout, porque assim você consegue fazer um trabalho de SEO, Search Engine Optimization, muito mais eficiente para que seu site seja encontrado nos buscadores. Assim como existem sites que têm os metadados que servem para informar os servidores e tudo mais, como aquela postagem em aquele site ficará quando for compartilhado no Facebook. Pode olhar que alguns links, quando você joga na sua timeline e vai postar, não aparece o link, aparece alguma informação, como na imagem que eu estou deixando aqui, como por exemplo uma fotinho com uma descrição, ou aparece um vídeo. Então quando você compartilha uma página no Face, diferentes metadados ocasionam que as páginas sejam vistas nas redes sociais de forma diferente. Alguma vai estar só o título, algumas vão ter só um texto, outra vai estar mais bem feita, com uma imagenzinha e um texto legal. O texto pode acabar certo, algumas o texto vai estar cortado. Então, a que for mais eficiente, mais bonita na grande vitrine que é a timeline do Facebook, vai chamar mais atenção para engajar ao clique. Metadado, por exemplo, cria um documento no Word, ou então você recebe um documento de alguém, você não precisa ser vidente para saber quando que ele foi criado. Se bem que evidente veria o futuro e quando ele foi criado é passado, mas enfim, você não precisa ser um mago para saber quando aquela pessoa criou o documento. Se você for nas propriedades, como nas imagens que eu vou mostrar, você tem diversas informações além da extensão do arquivo, como por exemplo, data em que ele foi criado, data em que ele foi modificado, tamanho do arquivo, o nome do arquivo original, né? Então, por exemplo, você é professor e aí seu aluno, você pede um trabalho e o aluno fala: professor, eu fiz, mas o e-mail não chegou.
Posso mandar de novo? Tem como você saber se realmente ele está falando a verdade ou se ele vai fazer depois. Quando no dia seguinte o aluno te enviar e falar, tá aqui o e-mail de ontem que não chegou, mas está o arquivo de novo, basta você ir na propriedade e ver se realmente a data de criação e modificação daquele arquivo é a data antiga ou se ele fez hoje. É lógico que se ele mudar o relógio do computador, ele consegue burlar isso, mas quem vai saber disso, né? Então tá aí uma forma de como o metadado pode servir, por exemplo, para isso. Uma coisa muito legal, por exemplo, é você acessar o Flickr, que é aquela rede social para fotógrafos. A partir do momento que você seleciona uma foto, eu estou deixando alguns exemplos aqui, você tem informações interessantes, você consegue ver qual o modelo da câmera que foi utilizado para bater a foto, qual lente, qual o tempo de obturação, qual que é a abertura do diafragma foi utilizada, qual o ISO, se foi com flash, se foi sem flash, se a foto foi tirada com celular, entre muitas outras coisas, em qual local a foto foi tirada. É igual quando no seu celular você ativa a geolocalização quando você usa a câmera para bater uma foto, ou você pega um Pokémon no Pokémon GO e sabe exatamente onde ele foi capturado. Bem como quando você baixa uma música, tem alguns metadados, você escuta lá o MP3, porém no Media Player lá você consegue ver o nome do artista, o título da música, a qual álbum pertence, dependendo da conexão da internet ele puxa até a capinha, a foto do álbum. Como que o computador soube pegar na internet qual que é o álbum, a capa exata daquele arquivo? Devido ao metadado que foi indexado. Isso aí, juntamente com a web semântica, aquela web que consegue atribuir valores específicos e significados aos arquivos, esse processo consegue ser feito. Eu já vou fazer um vídeo futuramente aqui no canal da STEC, nessa nossa série de tecnologia, explicando certinho o que é a web 3.0, a web semântica, aquela web que aprende de acordo com o usuário e personaliza-se a ele. Quando você tem um canal no YouTube, por exemplo, metadados são muito importantes para o seu canal ter sucesso. E você tem que saber que metadado no YouTube é diferente de palavra-chave, a tag, né? A tag. Tag é um dos elementos do metadado, porém, quando você faz um vídeo, como que o YouTube vai indexar? Como que ele vai direcionar aquele vídeo para, se alguém procurar sobre aquele tema, realmente chegar ao seu vídeo? Por exemplo, você faz um vídeo sobre fotografia. Como que o YouTube vai indicar aquele vídeo para uma pessoa que está buscando um assunto na fotografia, por exemplo, regra dos terços? O YouTube hoje é o segundo maior motor de busca do mundo, atrás apenas do Google, e os dois são da mesma empresa. Então como que o YouTube vai indicar seu vídeo? Ele vai olhar o nome do arquivo original do seu vídeo, sim, o nome com o qual você salva, por exemplo, vídeo sobre foto.mp4, o YouTube considera o nome real dele nos metadados. Então, cuidado com a extensão e o nome que você salva o seu arquivo. Depois, o título que você deu para o seu vídeo é muito importante. A descrição, qual palavra você usou, quais palavras, orações e sentenças você usou para descrever seu vídeo. Quais palavras-chave, obviamente, você usou e qual a sua thumbnail, como que a sua thumbnail é. O título do vídeo diretamente vai falar para a pessoa sobre o que se trata o assunto, bem como a arte e o texto da thumbnail. Você não pode fazer uma thumbnail mentirosa, ela tem que mostrar para o seu público o que ele vai ver no vídeo, não tem isso de clickbait, não é profissional fazer isso. Então a thumbnail é uma vitrine, né? Assim como no supermercado a embalagem é a vitrine, né? A embalagem chama atenção naquele meio tão competitivo, e na banca de jornal a capa da revista chama atenção ao título, aqui no YouTube a thumbnail tem a função da embalagem e da capa da revista, embora a embalagem tenha outras funções como identificar algumas coisas do produto, conservar, armazenar e tudo mais. Então a thumbnail aqui tem aquela função apelativa da embalagem, não a versão técnica, né? Não aquela necessidade de armazenar nada, mas ele tem a função apelativa que a embalagem tem e também a função apelativa da capa da revista. Então faça uma thumbnail legal. O título diretamente vai falar para o espectador do que se trata, a breve descrição vai mostrar para ele o assunto, vai desenvolver um pouquinho mais o assunto do seu vídeo, e as tags, as palavras-chave, vão levar o conteúdo até quem está buscando, quem está procurando. Tanto é que no Analytics ou no YouTube Creative, lá, o criador de conteúdo, você consegue ver quais expressões e palavras mais levaram ao seu canal. Isso deve ser muito considerado na produção do seu conteúdo. Metadado também tem relação com a performance. Por exemplo, se o seu site ele carrega rapidamente. Os metadados são muito importantes para os bancos de dados, para a arquitetura correta de dados, para a gestão
e localização. Porém tem um problema, que cada um pode fazer de um jeito, cada sistema pode ler de uma forma, cada pessoa pode acessar e criar e organizar de um determinado jeito, né? Então cada um pode ter um tipo de metadado. Para facilitar, é importante que tenha alguma padronização acerca disso. Então, em 1995, um grupo, Library of Congress, organizações não governamentais, universidades, empresas e TIC, liderados pela OCLC, reuniram-se na cidade de Dublin, do estado norte-americano de Ohio, exatamente para propor uma certa padronização sobre esses arquivos digitais, os metadados. E várias reuniões foram feitas, muito debate foi gerado, então eles conseguiram entrar no consenso sobre a quantidade mínima de itens que devem ser padronizados para os metadados. O conjunto mínimo de elementos necessário para a identificação desses dados, assim facilitaria o acesso à organização, o acesso à informação, que é tão importante, né, esse acesso à informação. E isso aí, esse conjunto de elementos ficou conhecido como Dublin Core, o DC. Não é a empresa de quadrinhos. Esse é mantido pela Core Media Data Initiative. Em 2003, esse DC tornou-se o padrão ISO 15836. O ANSI Z3985 era o padrão então anterior a esse. O problema do DC é que ele não especifica exatamente onde esses dados devem estar. Como eu falei, você pode ter metadados em dois locais, no próprio arquivo, como um cabeçalho, ou nos bancos de dados. E ainda o DC não é o único conjunto de metadados, podemos encontrar outros. O Instructional Management System Project, o IMS Project, o Long Learning Object Metadata, do IEEE-LTSC, por exemplo, o da Library of Congress, entre muitos outros tipos de conjuntos de metadados. Ou seja, o metadado diz que é importante essa informação estar contextualizada ao longo do tempo, bem como conceituada. Afinal, no mundo dos negócios, hoje a informação tem um valor muito importante. Ela é um grande ativo intangível que faz com que as medidas certas possam ser tomadas, um fator de decisão entre uma estratégia ou outra. E ainda temos os metadados dos negócios e os metadados técnicos. Os metadados dos negócios expressam o significado das informações e suas modificações. Eu estou deixando uma tabela aqui comparativa entre os dois tipos. Já os técnicos, eles descrevem no nível técnico o fluxo da passagem das informações, enquanto os de negócios falam na linguagem dos negócios sobre o que seriam as informações. Um fala sobre o significado, o outro sobre o fluxo dos dados. A passagem na arquitetura do Data Warehousing. Os Data Warehousing são depósitos digitais de dados que contêm informações respectivas sobre as empresas. Informações essas bem detalhadas que ajudam na criação e organização de importantes relatórios, formando assim um histórico que auxiliará a empresa nas tomadas das certas decisões, das decisões futuras para solucionar os problemas ou criar novas táticas. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo, o programa de hoje, falando um pouquinho para vocês sobre os metadados, ou seja, os dados sobre os dados. As informações sobre os dados. Para que serve então algo tão importante assim para essa arquitetura de dados? Nós falaremos sobre a web semântica e a arquitetura de dados nos programas futuros, mas veja só que interessante, né? Como você tem lá um dado, um arquivo específico, e você consegue ainda extrair outras informações dele a fim de tornar o processo organizacional muito mais simplificado e assim gerar a arquitetura correta e adequada. Tornando mais fácil essa organização de dados, torna então mais fácil também o acesso a eles e trabalhar com diversas informações. Se você não tivesse o metadado, por exemplo, era como você ir em uma grande biblioteca. Então imagina que você não tem a Google, não tem a tecnologia, você tem que procurar as coisas nos livros. E aí você tem uma grande biblioteca, porém todos os livros estão como devem estar, com as lombadas voltadas para você. Porém, imagina que sem metadados você não teria as lombadas escritas nesses livros. Você teria todos os livros com as capas neutras. Você teria que abrir eles para ter informação. Então, a lombada do livro é um dado sobre as informações que estão contidas no livro, sendo assim um metadado. É a mesma coisa que você pegar uma pasta e acessar diversos arquivos que não contêm a extensão. Você não sabe se ele é um vídeo, se ele é um texto. Afinal, temos metadados para diversos arquivos, fotos, vídeos, textos, relatórios, planilhas, para os bancos de dados e tudo mais. Porém, você acessa uma pasta meio que Deep Web, sabe? Um Deep Web. Uma pasta que não tem nome dos arquivos e nem extensão, é às cegas. Você vai lá clicando e vai vendo o que está acessando. Então, é isso que é metadados. Sem eles, você pegaria vários CDs, então você ia, vou escutar meu artista favorito. Aí você teria que achar o CD do artista em vários CDs sem rótulo. Metadados é meio que isso, a categorização
você conseguir fazer organização, rotular, etiquetar um arquivo, etiquetar entre aspas, porque digitalmente é quase o que os sumérios faziam, eles rotulavam, etiquetavam e catalogavam as informações, porém os metadados fazem isso digitalmente com dados que são criados para os dados, ou seja, para os arquivos. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários sugestões que nós sempre responderemos mesmo a todos. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e participação é sempre muito importante e valiosa para nós valorizamos muito isso. E não esqueça de clicar naquele sininho maroto lá do smartphone para receber todas as nossas notificações. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, eu fico por aqui, me despeço, até a próxima e eu fui, tchau! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.